Olá, queridos alunos, queridos professores, tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca. Nós estamos trabalhando o projeto Consciência Negra. Aqui, ó, Consciência Negra. E observem aqui na minha blusa que tem escrito: respeito não tem cor, tem consciência. Isso mesmo. O que quer dizer? Será que nós devemos trabalhar a questão do respeito, né, a questão da consciência negra, só através de um projeto? Só quando for, né, chegando o mês de novembro, né, o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra? Não, não é mesmo? Nós devemos ter atitudes de respeito todos os dias, né, com os nossos colegas, com quem convivemos, não é isso? Para falar desse assunto, não tem como não falar da vinda, né, do deslocamento dos escravos, né, para o Brasil. De que forma eles foram trazidos para o Brasil? Como que esse povo, né, o povo africano, chegou aqui, né, e que modo de vida eles tiveram, certo? Então, aqui eu trouxe a representação para vocês, né, do navio negreiro. Eles foram trazidos para o Brasil, né, em navios negreiros, certo? Pelos portugueses, né, pelos europeus. E eles vinham em péssimas condições de higiene, certo? Vinham todos amontoados, muitos deles não aguentavam a viagem e chegavam a falecer, né, a morrer, e eram jogados ao mar, né, para não ter mais peso, né, mais carga ali, né, no navio. Mas até perceberem que tinha esses mortos demorava dias, e as pessoas, né, que estavam ali vivas, né, os outros escravos, as outras pessoas, tinham que conviver com o mau cheiro, com a falta de higiene, né, alguns vomitavam, né, por causa do balanço, né, do navio, e eles conviviam no mesmo lugar. Percebam aqui a representação, que eles ficavam todos amontoados, né? Não tinha muito espaço para eles fazerem, né, essa viagem. Não era um cruzeiro, não era uma viagem, né, que eles viam para conhecer o Brasil. Eles foram trazidos à força, né, para trabalhar aqui no Brasil de forma escrava, né, um trabalho sem remuneração. Então, percebam que aqui eu fiz a representação, né, da comida. A comida era jogada aqui, né, colocada aqui num balde. Não era suficiente para todos, né, era uma escassez mesmo de alimentos. Então, foi um momento desde, né, da viagem, né, desde a captura deles lá, né, na África, no continente africano, que já foi muita humilhação. E toda a viagem também foi um verdadeiro descaso, né, que temos vários e vários relatos nos livros que contam, né, essa história de como foi, né, a trajetória desses povos, né, aqui para o Brasil. Então, para vocês, para a gente poder conversar sobre esse assunto, né, para entender o porquê que hoje, até os dias de hoje, existem, né, preconceitos contra pessoas negras, né, que aí envolve a pessoa que é preta, a pessoa que é parda, entra todo, né, na questão do negro. É porque a nossa história já foi marcada, né, por essa história de humilhação. Mas será que não foi o suficiente, crianças, né, queridos estudantes? O que já esse povo já passou, né, lá na história, aí, né, no tempo passado. Não foi o suficiente, toda aquela humilhação, os castigos, né? Não foi. Até hoje temos que ter essas marcas também, marcas psicológicas, que não temos mais os castigos, né, como era antigamente, mas
Será que as pessoas vão ficar marcando, né, as pessoas pela cor da sua pele, psicologicamente ali, humilhando? É um castigo, é uma violência acima de tudo, certinho? Então, agora nós vamos falar sobre leis, tá? Antes da libertação dos escravos, foram surgindo aos poucos algumas leis, tá? Para que esses escravos fossem libertos. Foi todo um processo, né? Todo um processo de luta, né? Para conseguir conquistar essa liberdade, tá bom? Então, veio também a Lei do Ventre Livre, né? 28 de setembro de 1871. O que é essa lei? Né? Para que ela foi elaborada? Por que ela foi criada? Né? Aqui, né, conferiu liberdade às crianças nascidas de mães escravas. Então, a partir desta data, né, as crianças que iam nascendo, né, das mães, tendo as mães como escravas, elas já iam sendo libertas, elas não poderiam mais ser escravas, certo? Mas só que ficava sobre a guarda, né, dos senhores, sobre a tutoria, né, dos senhores, isso mesmo, até os 21 anos, tá? Ficava lá, e aí após esses 21 anos, essas pessoas, né, que já não eram mais crianças, né, elas poderiam sair, né, das fazendas, tá bom? Então, outra lei, vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui. A lei dos sexagenários, né? Lei do sexagenário, 28 de setembro de 1885. Né? O que essa lei concedia? A alforria para os escravos que tivessem mais de 60 anos, certo? Então, aqui era para os idosos, né? Os idosos que tinham aí mais de 60 anos, eles não poderiam mais ser escravos, isso mesmo, escravizados, certo? Então, percebam esta data aqui, 1885, que foi antes, né, da Lei Áurea, tá? Então, perceba que antes da Lei Áurea houveram, né, outras leis que foram dando liberdade aos poucos, né, aos escravos, certinho? Agora sim, vem aqui, todos nós conhecemos, né, a Lei Áurea, que foi em 13 de maio de 1888. E essa lei, sim, né, abolia totalmente a escravidão no Brasil, né? Essa lei concedeu liberdade total aos escravos, né, que ainda existiam no Brasil, há um pouco mais de, vocês sabem a quantidade? 700 mil escravos, né, foram libertos através desta lei. Então, ela foi o resultado de muita luta, né, foi uma conquista que o povo africano, né, que foram trazidos aqui ao Brasil, certo? Foram trazidos ao Brasil, receberam a liberdade, certinho? E quem fez, né, quem assinou essa lei foi a princesa Isabel, isso mesmo. Mas ela não assinou assim porque ela era tão boazinha, não. Foi através de lutas, de pressão mesmo, tem que assinar, os escravos têm que ser libertos. Em outros países, os escravos, né, já tinham sido libertados e aqui no Brasil ainda continuavam sendo escravizados. Então, a princesa Isabel, né, foi um dia de muita festa, né, para o povo africano, para aqueles escravos que tanto sofreram aqui no Brasil, que foram castigados, que foram humilhados, certo? Foi um dia de muita alegria, certinho? Então, vamos para mais uma lei? Então, depois de muitas leis, tem uma lei para crime de racismo. Essa lei, ó, ela foi elaborada, né, em janeiro de 1989. Foi sancionada a lei número 7.716, que tipifica como crime qualquer manifestação direta ou indireta
de segregação, exclusão e preconceito com motivação racial. Essa lei representa um importante passo na luta contra o preconceito racial e prevê penas de 1 a 3 anos de reclusão aos que cometerem crimes de ódio ou intolerância racial, como negar emprego a pessoas por sua cor ou acesso a instituições de ensino e a estabelecimentos públicos ou privados abertos ao público. Viram só, crianças? Então, é crime, olha aqui, ó. Cadeia, da cadeia, pode ser preso. Aí você pode estar dizendo assim, mas se eu falar, né, alguma coisa, tiver algum tipo de preconceito com o meu colega, eu não vou ser preso porque eu sou criança ainda. Mas a sua família pode responder por você, tá? Pode responder processo, pode chegar, dependendo da ação que for cometida, pode chegar até a ser preso. Então, além de ser uma atitude, né, negativa, feia, né, é crime, tá bom? Então, lembre-se bem, é crime, não podemos ter atitudes preconceituosas com ninguém. Não podemos, crianças, julgar ninguém, né, criticar ninguém pela cor da sua pele, pela sua característica física, pelo seu tipo de cabelo. Porque nós, né, seres humanos, nós não escolhemos ser assim, como nós somos. Nós já nascemos assim, né? Por conta do nosso DNA, né? Da nossa família, né? Que tiver esses relacionamentos, então, junta tudo isso e nascemos nós, lindos e maravilhosos, com todos os talentos que temos. Tudo bem? Cada um é diferente, tá? Em característica, mas é igual em direitos. Então, para assistir essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!